Joana levava café todos os dias para seu Adão. Ela mal tinha dinheiro para o aluguel. Chegava atrasada no trabalho. E todo mundo achava que ela era louca. Sérgio, o chefe, a humilhava na frente dos outros. Os vizinhos julgavam. As colegas riam pelas costas. Mas ela não parava, até que seu Adão desapareceu, e 3 advogados de terno bateram na porta dela. O despertador tocou às 5:30. Joana abriu os olhos no quarto pequeno, a parede descascada, o ventilador velho girando devagar no teto. Levantou sem pensar muito. Era sempre assim. Levantar, trabalhar, dormir, repetir. Ela foi até a cozinha. A geladeira zunia alto, mas ainda funcionava. Pegou o pó de café barato, o coador de pano, a água da chaleira. Enquanto o café passava, olhou pela janela. Ainda estava escuro lá fora. O cheiro encheu a cozinha. Ela pegou a garrafa térmica velha, encheu até a metade. Depois pegou um copo plástico limpo e encheu também. Tampou bem. Colocou tudo na bolsa. Saiu às 6:10. A rua estava vazia. Apenas o barulho de um cachorro longe e o caminhão de lixo passando na esquina. Joana andava rápido, mas não corria. Nunca corria. 2 quadras depois, ela viu o banco. E seu Adão estava lá, sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma roupa gasta, um casaco cinza mesmo no calor. As mãos grandes, calejadas, descansando nos joelhos, os olhos fixos no chão. Joana parou na frente dele. Não falou bom dia, não sorriu. Apenas tirou o copo da bolsa e estendeu. Adão levantou os olhos. Olhou para ela. Pegou o copo com as 2 mãos. Devagar, como quem segura algo frágil. Ela ficou ali, parada, só observando. Ele levou o copo à boca. Bebeu um gole. Fechou os olhos por um segundo. Joana sentiu o peito apertar. Era o jeito que ele segurava, o jeito que ele fechava os olhos, o jeito que ele respirava depois do primeiro gole, igual ao pai dela. Quando ela era pequena, o pai acordava cedo também. Tomava café em silêncio, segurava a caneca com as 2 mãos, do mesmo jeito, e fechava os olhos no primeiro gole, como se agradecesse por aquele momento. Ela tinha 12 anos quando ele morreu. Adão terminou o café. Devolveu o copo. Não disse obrigado. Nunca dizia. Mas olhou nos olhos dela. E isso bastava. Joana guardou o copo e seguiu. Mais 3 quadras. Virou à esquerda. Chegou na loja. Era uma loja de roupas pequena. Nada chique. Apenas um lugar onde gente simples comprava calça de trabalho, blusa barata, essas coisas. Joana trabalhava no estoque. Dobrava roupa, organizava a prateleira, carregava a caixa. Ela entrou pela porta dos fundos. 6:45. 15 minutos de atraso. A colega estava no balcão. Fernanda. Ela levantou a sobrancelha quando viu Joana entrar. De novo? Perguntou baixo. Joana não respondeu. Foi direto pro estoque, mas Fernanda veio atrás. Joana, sério? Você tá chegando atrasada todo dia agora. Foi só 15 minutos. O Sérgio percebeu. Joana parou de organizar as caixas. Ele falou alguma coisa? Ainda não, mas vai falar. Fernanda cruzou os braços. Olha, não quero me meter, mas o pessoal tá comentando. Comentando o quê? Que você para todo dia para dar café pro seu Adão na rua. Joana sentiu o rosto esquentar. E daí? E daí que você mal tem dinheiro para você. Todo mundo sabe que você vive apertada. E você fica dando café para os outros? É só café. É tempo. E tempo aqui é dinheiro. Pro Sérgio, pelo menos. Fernanda balançou a cabeça e saiu. Joana ficou parada. Respirou fundo. Voltou a organizar as caixas. O dia passou devagar. 12:00, ela comeu um pão que trouxe de casa. Não tinha dinheiro para comprar marmita na lanchonete da esquina. Comeu sozinha, no estoque, sentada numa caixa velha. 3:00, uma cliente reclamou que a blusa tinha um furo. Joana teve que trocar. A mulher gritou. Disse que era um absurdo. Joana pediu desculpas. Sempre pedia desculpas. 5:00, o turno acabou. Ela pegou a bolsa. Lavou o copo plástico no banheiro dos fundos. Guardou na bolsa de novo. Saiu pela porta da frente e deu de cara com Sérgio.
Ele era um homem alto, de ombros largos, cabelo penteado com gel. Usava camisa social sempre, sempre séria, sempre com ar de quem estava cansado de todo mundo. Joana, ela parou. Sim, senhor. Preciso falar com você amanhã. Chega mais cedo, 7h30, na minha sala. O coração dela bateu mais rápido. Aconteceu alguma coisa? Ele não respondeu logo, só olhou para ela. Um olhar que não precisava de palavras. Amanhã a gente conversa. Virou as costas e entrou de volta na loja. Joana ficou parada na calçada. Fernanda estava certa. Ele tinha percebido. Ela caminhou de volta para casa. Devagar, a bolsa pesada no ombro, a cabeça cheia. Quando passou pelo banco, olhou. Adão não estava mais lá. Chegou em casa às 6h30. Subiu a escada rangendo. Abriu a porta. Deixou a bolsa cair no chão. Sentou na beirada da cama. Ficou olhando para a parede. Amanhã ela ia ter que dar explicações. Mas como explicar algo que nem ela mesma entendia direito? Como explicar que aquele homem no banco a fazia sentir que o pai ainda estava vivo? Que aqueles 5 minutos todo dia eram os únicos 5 minutos em que ela se sentia conectada com algo maior que pagar conta, dobrar roupa e pedir desculpa? Ela não sabia explicar. E Sérgio não ia entender. Na manhã seguinte, Joana acordou com um nó no estômago. A conversa com Sérgio seria às 7h30. Ela tinha que chegar cedo, mas também tinha que passar no banco. Levantou às 5, fez o café, encheu a garrafa térmica, separou o copo. Saiu às 5h45. A rua estava mais escura que o normal. As luzes do poste piscavam fracas. Ela andou rápido, a bolsa batendo no quadril a cada passo. Quando virou a esquina da pracinha, viu a dona Marlene varrendo a calçada. Dona Marlene era a vizinha do prédio ao lado. Sempre acordava cedo, sempre sabia de tudo. Ela parou de varrer quando viu Joana. De novo com essa história de café? Joana fingiu que não ouviu e continuou andando. Mas Dona Marlene levantou a voz. Menina, você mal tem para você. Vive com a luz cortada e fica dando café para os outros? Joana parou. Virou devagar. Bom dia, Dona Marlene. Bom dia nada. Isso é desperdício. É só café. Café custa dinheiro. E tempo. Você podia estar trabalhando direito em vez de ficar parando para ajudar os outros. Joana apertou a alça da bolsa. É só café. Então é o quê? Caridade? Dona Marlene deu um sorriso torto. Você acha que aquele homem vai agradecer? Gente que vive na rua não muda. Não adianta você ficar se achando santa. Joana sentiu o rosto esquentar, mas não respondeu. Virou as costas e continuou andando. 2 quadras depois, chegou no banco. Seu Adão estava lá, sentado, quieto, olhando para o chão. Ela tirou o copo da bolsa, estendeu. Ele levantou os olhos, pegou o copo, bebeu devagar. Joana ficou ali, observando. O jeito que ele segurava, o jeito que ele respirava. Por um segundo, ela quase conseguiu esquecer da reunião com Sérgio. Quase. Adão terminou o café, devolveu o copo, olhou para ela. Joana guardou o copo e saiu correndo. Chegou na loja às 7h20. Entrou pela porta dos fundos. O estoque estava escuro. Ela acendeu a luz, largou a bolsa no canto, respirou fundo. 7h28. Bateu na porta da sala de Sérgio. Entre. Ela abriu a porta. Sérgio estava sentado atrás da mesa, mexendo no computador. Não olhou para ela logo de cara. Deixou ela ficar ali, parada, esperando. Depois de uns 10 segundos, ele finalmente levantou os olhos. Senta. Joana sentou na cadeira de plástico na frente da mesa. Sérgio cruzou os braços e se inclinou para trás na cadeira. Você sabe por que te chamei aqui? Não, senhor. Ele deu um sorriso fino. Não. Silêncio. Você anda chegando atrasada. Eu sei. Desculpa. Desculpa não paga conta, Joana. Você sabe quantas vezes chegou atrasada esse mês? Ela balançou a cabeça. 7 vezes. 7. Ele bateu com o dedo na mesa. E sabe o que todo mundo fala? Joana engoliu seco. Que você para todo dia para dar café pro seu Adão na rua. Ele não é... Sérgio levantou a sobrancelha.
Não? Então o que ele é? Joana não soube o que responder. Ele só fica sentado ali. E você acha que isso é problema seu? Ela olhou para o chão. Não, mas o quê? Sérgio se inclinou para frente. Você trabalha aqui, tem horário para cumprir, e você prefere parar para fazer caridade? Não é caridade. Então é o quê? Silêncio. Sérgio suspirou. Olha, Joana, eu não vou te demitir agora, mas você precisa escolher. Ou você chega no horário, ou você arruma outro emprego. Simples assim. Ele voltou a mexer no computador. Pode ir. Joana levantou. Saiu da sala. Fechou a porta devagar. Fernanda estava no balcão, organizando as roupas. Quando viu Joana, abaixou a voz. E aí? Ele disse para eu parar de chegar atrasada. Só isso? Por enquanto. Fernanda balançou a cabeça. Eu te avisei. Joana não respondeu. Foi pro estoque. O dia arrastou. Meio-dia, ela saiu para almoçar. Comprou um pão na padaria. Sentou no banco da praça. O mesmo banco onde seu Adão ficava de manhã. Ela olhou para o chão, para o lugar onde ele sempre sentava. E pensou, será que ele também ouvia essas perguntas? Será que alguém já tinha perguntado para ele por que ele aceitava o café? Ou será que ninguém ligava o suficiente para perguntar? Quando voltou para o trabalho, Sérgio passou por ela no corredor. Ele não disse nada, só olhou. Um olhar que dizia, eu estou de olho. 5 da tarde o turno acabou. Joana pegou a bolsa. Lavou o copo no banheiro. Guardou. Saiu pela porta dos fundos. E quase trombou com Fernanda. Joana, espera. Ela parou. Fernanda olhou para os lados como se tivesse medo de alguém ouvir. Olha, eu não quero ser chata, mas o Sérgio está falando de te mandar embora. O coração de Joana gelou. Ele falou isso? Não com essas palavras, mas está procurando motivo. Por causa do café? Por causa de tudo. Ele acha que você não leva o trabalho a sério. Joana respirou fundo. Eu preciso desse emprego. Então, para com essa história de café. Fernanda colocou a mão no ombro dela. Sério, Joana, não vale a pena. Aquele homem não vai mudar sua vida. Mas esse emprego pode acabar com ela. Ela saiu. Joana ficou parada. Caminhou de volta para casa, devagar, a cabeça pesada. Quando subiu as escadas do prédio, encontrou Dona Marlene de novo. Ela estava na porta, fumando. E aí, menina? Já parou com a besteira? Joana não respondeu. Entrou no apartamento, trancou a porta, sentou na beirada da cama, olhou para a garrafa térmica na bolsa. Amanhã ela ia ter que escolher, chegar no horário ou parar no banco. E pela primeira vez, ela não sabia o que fazer. Joana não dormiu direito aquela noite. Ficou olhando para o teto, pensando, calculando. Se ela parasse de levar o café, chegaria no horário. Sérgio pararia de implicar. Tudo voltaria ao normal. Mas quando fechava os olhos, via seu Adão, sentado, sozinho, esperando. Às 5 da manhã, levantou, fez o café, separou o copo, saiu. Quando chegou no banco, seu Adão estava lá. Como sempre, ela estendeu o copo. Ele pegou, bebeu. Joana olhou para o relógio. 6h20. Se saísse agora, chegaria às 6h50. 10 minutos de atraso. Mas seu Adão ainda estava bebendo. Ela esperou. Ele terminou. Devolveu o copo. Joana guardou e correu. Chegou na loja às 7h05. 15 minutos de atraso. Entrou pela porta dos fundos. Fernanda estava lá, organizando as caixas. Quando viu Joana, balançou a cabeça. Você não acredita, né? Joana não respondeu. Foi direto pro estoque. 10 minutos depois, Sérgio apareceu. Ele não entrou. Ficou parado na porta, braços cruzados. Joana, ela parou de organizar as prateleiras. Sim, senhor. Que horas você chegou? 7h05. E que horas você deveria ter chegado? Silêncio. Responde. 6h30. Sérgio deu um sorriso. Não era um sorriso feliz. Era um sorriso que doía. Você sabe o que eu falei ontem? Sei. E mesmo assim você chegou atrasada. Joana engoliu seco. Desculpa, Deixa eu adivinhar. Sérgio entrou no estoque. Você parou para dar café para o seu amiguinho, né? Fernanda estava perto. Ouviu tudo. Abaixou a cabeça e continuou trabalhando. Ele não é meu amiguinho. Então o que ele é?
Joana não sabia o que dizer. Sérgio se aproximou. Sabe qual é o seu problema, Joana? Você acha que é especial, que é diferente, que é melhor que todo mundo aqui. Eu não acho isso. Acha sim, ele apontou para ela. Você acha que porque para fazer caridade todo dia, isso te torna uma pessoa boa. Mas sabe o que você é de verdade? Joana esperou. Uma funcionária ruim. As palavras bateram como um soco. Sérgio virou as costas. Mais um atraso e você tá fora. Ele saiu. Joana ficou parada, respirando devagar, as mãos tremendo. Fernanda se aproximou. Joana, não fala nada. Eu só queria... Por favor. Fernanda suspirou e saiu. O dia foi pior do que Joana imaginava. Sérgio não parou de implicar. Às 9 da manhã, ele passou pelo estoque. Viu Joana organizando uma pilha de camisetas. E aí, Joana, já deu café hoje? Lucas, que estava perto, riu baixinho. Joana fingiu que não ouviu. Às 11, Sérgio voltou. Dessa vez com mais gente perto. Fernanda, Lucas e 2 outras colegas. Pessoal, vocês sabiam que a Joana aqui é uma santa? Ninguém respondeu. É verdade, ela acorda cedo, faz café e dá para um senhor na praça. Todo santo dia. Lucas sorriu de canto. Sério? Sério? E sabe o melhor? Ela chega atrasada por causa disso. Mas tudo bem, né? Afinal, ela está fazendo o bem. Uma das colegas, a Camila, olhou para Joana com pena. Sérgio continuou. Eu fico pensando, será que ela aprendeu isso em casa? Joana levantou os olhos. O peito dela apertou. O que você disse? Sérgio fingiu surpresa. Ué, foi você que falou que o cara te lembra do seu pai, não foi? Ela não tinha contado isso para ninguém, só para ele. Na sala, em particular. Agora todo mundo sabia. Eu não falei isso para você espalhar. Espalhar? Sérgio riu. Eu só comentei. Ou isso também é problema? Joana sentiu os olhos arderem, mas não ia chorar, não na frente dele. Posso voltar para o trabalho? Sérgio deu de ombros. Claro, só não se atrase amanhã, senão seu amiguinho vai ter que arranjar outra santa. Ele saiu. Todo mundo ficou em silêncio. Joana voltou a dobrar as camisetas. As mãos ainda tremiam. Camila se aproximou. Ele é um idiota. Joana não respondeu. Sério, não liga para ele. Eu não ligo. Mentira. Você tá tremendo. Joana parou de dobrar. Eu só quero trabalhar. Camila tocou no braço dela. Olha, eu não sei o que tá rolando, mas... Será que vale mesmo a pena? Joana olhou para ela. Vale o quê? Essa coisa do café. Você tá se ferrando por causa disso. E o cara nem sabe o seu nome, né? Não precisa saber. Mas por quê? Por que você faz isso? Joana respirou fundo. Porque ele precisa. Mas você também precisa. Você precisa desse emprego. Joana não respondeu. Camila suspirou. Tá, mas não diz que eu não avisei. Ela saiu. Joana continuou dobrando uma camiseta, depois outra, tentando não pensar, mas não conseguia. 12:00 ela saiu para almoçar, comprou um pão, sentou no banco da praça. Seu Adão não estava, ele só ficava de manhã, mas ela ficou ali mesmo, olhando para o chão, para o lugar onde ele sentava, e pensou em tudo que tinha ouvido. Dona Marlene, Lucas, Fernanda, Camila, Sérgio. Todo mundo tinha uma opinião, mas ninguém entendia. Quando voltou, Sérgio estava no balcão. 5 da tarde, o turno acabou. Olhou para a garrafa térmica na bolsa. Amanhã ela ia ter que escolher, pela última vez. E pela primeira vez ela pensou, será que vale mesmo a pena? Joana acordou às 5 da manhã. Ficou deitada, olhando para o teto. Hoje ela ia chegar no horário. Sem paradas, sem café, sem nada. Levantou. Foi até a cozinha. Olhou para o pote de café. Ficou ali, parada, a mão na tampa. 5 minutos se passaram. Ela abriu o pote, fez o café, separou o copo, saiu. Quando chegou no banco, seu Adão estava lá. Joana parou na frente dele, estendeu o copo. Ele levantou os olhos, pegou, bebeu. Ela ficou ali, observando. Pela última vez? Talvez. Adão terminou. Devolveu o copo.
Olhou para ela, não falou nada, mas parecia que sabia. Joana guardou o copo e saiu correndo. Chegou na loja às 7h10, 20 minutos de atraso. Entrou pela porta dos fundos. O estoque estava vazio. Ninguém tinha chegado ainda. Ela guardou a bolsa. Começou a trabalhar. 7h30, Fernanda chegou. Quando viu Joana, parou. Você chegou atrasada de novo? Joana não respondeu. Joana, eu sei. O Sérgio vai... Eu sei. Fernanda balançou a cabeça e saiu. 8h, Sérgio chegou. Ele nem olhou para Joana logo de cara. Foi direto para o escritório. Ligou o computador, tomou café. Joana continuou trabalhando. Cada minuto parecia uma hora. 9h, ele saiu do escritório. Caminhou até o estoque. Parou na porta. Joana, na minha sala. Agora. Ela largou a caixa que estava carregando e seguiu. Entrou na sala. Ele fechou a porta atrás dela. Senta. Ela sentou. Sérgio ficou em pé, braços cruzados, olhando para ela de cima. Que horas você chegou hoje? 7h10. E eu te avisei quantas vezes? Silêncio. Quantas, Joana? Várias. Exato. Ele se inclinou na mesa. Eu te dei chance. Te avisei. Te expliquei. E você continuou. Eu não quis. Não interessa o que você quis. Ele bateu na mesa. Você não respeita esse lugar. Não respeita meu tempo. Não respeita nada. Joana apertou as mãos no colo. Eu posso melhorar. Não pode. Porque você não quer. Você prefere ficar brincando de boa moça na rua? Ele abriu uma gaveta. Tirou um envelope. Tá aqui. Sua rescisão. Joana sentiu o chão sumir. Sérgio, por favor. Não tem por favor. Acabou. Eu preciso desse emprego. Precisava. Ele estendeu o envelope. Agora não precisa mais. Joana não pegou o envelope. Ficou olhando para ele. Você não pode fazer isso. Posso. E tô fazendo. Por causa de um café, Sérgio riu. Não era um riso feliz. Era um riso amargo. Não, Joana. Por causa da sua falta de compromisso. Por causa da sua arrogância. Por causa de você achar que é melhor que todo mundo aqui. Eu nunca achei isso. Achou sim. Toda vez que você chegava atrasada, você estava dizendo, meu café é mais importante que essa loja. Joana balançou a cabeça. Não era isso. Era sim. E agora você vai ter todo o tempo do mundo para dar café para quem você quiser. Ele jogou o envelope na mesa. Pega suas coisas. Hoje é seu último dia. Joana não se mexeu. Sérgio, sai da minha sala. Ela levantou, pegou o envelope, saiu. Quando voltou para o estoque, Fernanda estava lá. Ela olhou para Joana e entendeu na hora. Ele te mandou embora? Joana assentiu. Joana, eu sinto muito. Não sente. Mas eu avisei. Eu tentei. Eu sei. Joana pegou a bolsa. Não foi culpa sua. Fernanda se aproximou. Olha, se você quiser, eu posso tentar falar com ele. Talvez se você prometer que... Não. Joana balançou a cabeça. Acabou. Ela saiu pela porta dos fundos. Quando pisou na rua, sentiu o sol quente no rosto, o barulho dos carros, o cheiro de comida vindo da lanchonete, tudo normal. Mas nada era normal. Ela tinha perdido o emprego. Caminhou até em casa, subiu as escadas, entrou no apartamento, largou a bolsa no chão, sentou na beirada da cama, ficou ali, parada, olhando para a parede. Quanto tempo ela tinha de aluguel guardado? 2 meses? 3? E depois? Ela não sabia. Deitou na cama, fechou os olhos, dormiu. Quando acordou, já era de noite. Levantou, foi até a cozinha, abriu a geladeira. Tinha quase nada. Um pedaço de pão, um resto de manteiga, água. Comeu o pão, bebeu a água, voltou para a cama. No dia seguinte, acordou tarde. Não tinha motivo para acordar cedo. Fez café, mas não encheu o copo extra. Não ia ter para onde levar. Tomou o café sozinha. Na cozinha vazia, no silêncio pesado. Depois vestiu uma roupa qualquer e saiu. Foi até a praça. Queria ver seu Adão. Queria dizer alguma coisa. Não sabia o quê, mas queria ver. Chegou perto do banco. Ele estava vazio. Joana parou, olhou ao redor. Nada. Ela se aproximou, sentou no banco, no lugar onde ele sempre sentava. Ficou ali, esperando.
Meia hora se passou. Nada. 1 hora. Nada. Seu Adão não apareceu. Joana sentiu o peito apertar. Ela se levantou. Caminhou pela praça. Olhou nas ruas ao redor. Perguntou para um vendedor de água se ele tinha visto o homem que ficava ali. Aquele senhor de casaco cinza? Perguntou o vendedor. Sim. Não sei não. Faz uns dias que não vejo ele. Joana voltou para o banco. Sentou de novo. Esperou mais um pouco. Mas ele não apareceu. Voltou para casa quando o sol começou a se pôr. Subiu as escadas. Abriu a porta. Entrou. E sentiu o vazio. Sem emprego. Sem seu Adão. Sem nada. Ela tinha perdido tudo. E por quê? Por um café. Sentou na cama. Olhou para a garrafa térmica na bolsa. Será que tinha valido a pena? Será que ele ao menos ligava? Será que ele sabia o preço que ela tinha pagado? As lágrimas vieram, silenciosas, quentes. Ela chorou sozinha, no apartamento vazio, no silêncio pesado. 3 dias se passaram. Joana procurou emprego. Deixou currículo em várias lojas. Nenhuma ligou de volta. Toda manhã ela passava pela praça. Olhava o banco, vazio. Seu Adão tinha sumido. E ninguém sabia para onde. Quinta-feira de manhã ela estava dormindo quando bateram na porta. Forte, insistente. Ela se levantou, ainda tonta. Olhou pelo olho mágico. 3 homens, de terno, com pasta de couro. Ela abriu a porta devagar. Joana Santos? Perguntou o homem do meio. Ele era alto, cabelo grisalho, voz firme. Sou eu. Meu nome é Dr. Heitor. Estes são meus colegas, Dr. Marcelo e Doutora Renata. Somos advogados. Joana sentiu o coração acelerar. Advogados? Eu não fiz nada errado. Não, senhora. Não fizemos acusação nenhuma. Ele abriu a pasta. O senhor Adão pediu que a senhora estivesse presente em uma reunião. Para onde? Para uma reunião. É sobre o senhor Adão Silva. Joana piscou. Adão? Sim. A senhora o conhece? Sim, mas eu não sei onde ele está. Faz dias que ele sumiu. Nós sabemos onde ele está. O advogado fechou a pasta. E ele pediu que a trouxéssemos. Joana não entendeu nada. Pediu? Por quê? Isso será explicado na reunião. A senhora pode vir conosco agora? Ela hesitou. E se eu não quiser? O advogado deu um meio sorriso. O senhor Adão pediu muito para a senhora estar presente. Disse que era importante. Joana olhou para os 3. Depois olhou para dentro do apartamento. Não tinha nada para fazer mesmo. Tá, eu vou. Ótimo. Nosso carro está embaixo. Ela pegou a bolsa. Trancou a porta. Desceu as escadas com eles. Um carro preto estava parado na frente do prédio. Ela entrou no banco de trás. O carro saiu. Joana olhou pela janela, tentando entender. Adão, advogados, reunião. O que estava acontecendo? O carro andou por 20 minutos. Joana ficou quieta no banco de trás. Os advogados não falavam nada. Ela olhou pela janela. Reconheceu algumas ruas. Estavam indo para o centro. O carro parou em frente a um prédio alto, vidro espelhado, porta giratória. Chegamos, disse o Dr. Heitor. Entraram no prédio. O saguão era enorme, piso de mármore, lustre de cristal no teto. Joana olhou para a roupa dela. Calça velha, blusa simples, tênis gasto. Ela não pertencia ali. Entraram no elevador. Dr. Heitor apertou o botão do 12º andar. Quando as portas se abriram, seguiram por um corredor longo. Pararam em frente a uma porta no final. Dr. Heitor bateu 2 vezes. Entre, disse uma voz do outro lado. Joana entrou. Era uma sala de reuniões. Mesa grande de madeira, cadeiras de couro. Uma janela enorme com vista para a cidade. E tinha gente ali. Um homem de uns 50 anos sentado na ponta da mesa. Roupa cara, relógio brilhante. Ao lado dele, uma mulher mais nova. Cabelo preso, maquiagem pesada, olhando para o celular. Do outro lado, outro homem, mais velho. Barriga grande, suando. E no canto, encostado na parede, Sérgio. Joana gelou. Ele olhou para ela. Não sorriu. Não cumprimentou. Apenas olhou. Senta, por favor, disse Dr. Heitor. Joana sentou. As mãos suando frio. O que Sérgio estava fazendo ali?
O homem de 50 anos se inclinou para frente. Doutor Heitor, por que essa moça está aqui? Ela é a senhorita Joana Santos. Está aqui a pedido do senhor Adão. A mulher mais nova levantou os olhos do celular. Meu tio pediu para trazer uma estranha aqui? Sim, o homem mais velho limpou a testa com um lenço. Cadê o Adão? Ele já vem. Sérgio cruzou os braços. Isso é ridículo. Doutor Heitor abriu uma pasta. Enquanto esperamos, vou apresentar todos. Este é o senhor Ricardo Silva, sobrinho do senhor Adão. Ricardo acenou com a cabeça, seco. Esta é a senhora Patrícia Silva, sobrinha neta. Patrícia nem olhou. Este é o senhor Mário Silva, primo. Mário acenou nervoso. E este é o senhor Sérgio Almeida, sobrinho por parte de casamento. Joana piscou. Sobrinho? Sérgio era sobrinho de Adão. Ricardo bateu na mesa. Quem é essa mulher e o que ela está fazendo aqui? Joana sentiu o rosto esquentar. Patrícia olhou para ela de cima a baixo. Ela parece simples demais para estar aqui. Mário se inclinou para frente. Isso não faz sentido. Nós somos a família. Porque o senhor Adão pediu, disse doutor Heitor. Ricardo riu. E desde quando ele pede alguma coisa? Ele mal falava com a gente. Sérgio olhou para cima. Ele falava, quando precisava de dinheiro. A porta se abriu, e seu Adão entrou. Joana sentiu o coração parar. Ele estava diferente. Usava um terno, simples, mas limpo. O cabelo penteado, a barba aparada. Mas os olhos eram os mesmos. Ele olhou para a sala, passou pelos parentes, por Sérgio, e parou em Joana. Por um segundo ele quase sorriu. Depois sentou na outra ponta da mesa. Ricardo foi o primeiro a falar. Tio Adão, que bom te ver. Adão não respondeu. Patrícia forçou um sorriso. Você tá bem? Nada. Doutor Heitor abriu outra pasta. Vamos ao que interessa. O senhor Adão me procurou há 3 meses. Ele queria atualizar seu testamento. Patrícia sentou mais reta. Testamento? Sim. Ele possui uma casa quitada e economias guardadas. Mário arregalou os olhos. Ricardo olhou para o tio. Tio, eu não sabia que você tinha tudo isso. Você nunca perguntou, disse Adão. Sérgio finalmente falou. Você tinha dinheiro esse tempo todo e ficava sentado na rua? Adão olhou para ele, olhou fundo. Eu ficava ali porque precisava de paz. Minha vida virou um pedágio. Parente vinha, cobrava, levava e sumia. Então eu sumi primeiro, para ver quem olhava para mim quando eu não tinha nada. Ricardo deu um sorriso nervoso. Tio, isso não faz sentido. Faz sim. Vocês só apareciam quando precisavam, quando queriam dinheiro. Mas quando eu estava na rua, nenhum de vocês parou. Patrícia abriu a boca. Eu não sabia que... Você sabia. Você passou por mim 3 vezes. Fingiu que não viu. Adão olhou para Sérgio. E você? Passou por mim todo dia. Nunca parou. Nenhuma vez. Eu não sabia que era você. Você me viu e escolheu não olhar, mesmo desconfiando. Sérgio apertou os punhos. Adão continuou. E pior, você humilhou a única pessoa que parava. Ele olhou para Joana. Todo mundo olhou também. Ela me dava café todo dia. Não pedia nada. Não esperava nada. Só me tratava como gente. Ricardo revirou os olhos. Tio, ela fazia isso porque... Porque o quê? Porque queria dinheiro? Adão balançou a cabeça. Ela nem sabia meu nome completo. Não sabia que eu tinha família. E mesmo assim, ela parava. Ele olhou para Sérgio. E você zombou dela. Chamou de boba. Demitiu ela por fazer o que você nunca fez. Olhar para mim como ser humano. Doutor Heitor bateu na mesa. Senhor Adão, podemos prosseguir? Adão assentiu. Doutor Heitor abriu o testamento. O senhor Adão decidiu deixar toda a sua herança. Ricardo se inclinou. Patrícia segurou a respiração. Sérgio fechou os olhos. Doutor Heitor terminou. Para a senhorita Joana Santos. Silêncio. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Joana olhou para o advogado. Tinha certeza que tinha ouvido errado. Como? Ela sussurrou. Doutor Heitor repetiu. O senhor Adão decidiu deixar toda a sua herança para a senhorita. Ricardo levantou da cadeira. Isso é absurdo. Patrícia bateu na mesa.
Ele não pode fazer isso. Ela é uma estranha. Mário limpou a testa nervoso. Tio, pensa bem. Ela só te deu café algumas vezes. Isso não é motivo para... Motivo? Adão cortou. Sua voz estava calma, mas firme. Vocês querem falar de motivo? Ele olhou para cada um. Ricardo, você me ligou no ano passado pedindo 15 mil reais. Disse que era para reformar sua casa. Eu dei. 2 semanas depois, você postou foto de uma viagem para a praia. Ricardo ficou vermelho. Tio, aquilo foi diferente. Foi mentira. Adão virou para Patrícia. E você? Pediu dinheiro para a faculdade. Eu paguei 2 semestres. Você trancou o curso e não devolveu nada. Patrícia abriu a boca, mas não saiu som. Adão continuou. Mário, você me pediu 10 mil emprestados. Prometeu devolver em 6 meses. Já faz 2 anos. Mário abaixou a cabeça. Adão olhou para Sérgio. E você? Quantas vezes você me pediu para investir na sua loja? 3? 4? Sérgio não respondeu. Toda vez eu ajudei. E toda vez você sumia. Até precisar de novo. Sérgio cerrou os punhos. Eu sempre tive a intenção de devolver. Intenção não é devolução. Adão se levantou. Vocês todos me procuravam quando precisavam. Mas quando eu sentava naquele banco, sujo, sozinho, cansado, vocês passavam direto. Ricardo tentou se defender. Tio, a gente não sabia que era você. Sérgio sabia. Adão apontou para ele. Ele me viu todos os dias e fingiu que não. Sérgio desviou o olhar. Adão respirou fundo. Joana não sabia quem eu era. Não sabia que eu tinha dinheiro. Não sabia de nada. E mesmo assim, todo dia ela parava, olhava nos meus olhos, me tratava como gente. Ele olhou para ela. Ela perdeu o emprego por minha causa. Foi humilhada, julgada. E continuou. Patrícia cruzou os braços. Isso não muda o fato de que ela é uma estranha. Nós somos sua família. Família? Adão deu um sorriso triste. Vocês só são família quando convém. Ricardo bateu na mesa. Isso não vai ficar assim. Doutor Heitor se levantou. Podem tentar. Mas está tudo certo. Foi feito de acordo. O senhor Adão sabia o que estava fazendo. Ele colocou o documento na frente de Ricardo. Está tudo correto. Ricardo folheou o papel com raiva. Tem que ter alguma brecha. Alguma coisa. Bem, não tem, disse doutor Heitor. O senhor Adão tem direito de fazer o que quiser com seus bens. Patrícia olhou para Joana. Você sabia disso, né? Por isso ficava dando café. Você estava se fazendo de boazinha. Joana balançou a cabeça. Eu não sabia de nada. Mentira. Não é mentira. Adão bateu na mesa. Ela nem sabia meu sobrenome. Nunca perguntou. Nunca pediu. Nunca esperou. Ele olhou para Joana. Ela só foi gentil, sem querer nada em troca. Sérgio deu um riso amargo. Que conveniente. Adão virou para ele. Conveniente, você demitiu ela por causa de mim. Ela ficou sem emprego, sem dinheiro. E você acha que foi conveniente? Sérgio ficou calado. Adão continuou. Você a humilhou na frente de todo mundo. Zombou dela. Fez piada com a memória do pai dela. E agora quer falar de conveniência? A sala ficou em silêncio. Joana sentiu os olhos arderem, mas não ia chorar. Não na frente deles. Mário tentou uma última vez. Adão, por favor, pensa na família. A gente pode conversar, dividir, fazer um acordo. Não! Adão foi firme. Minha decisão está tomada. Ele olhou para Joana. Tudo é dela. Ricardo jogou os papéis na mesa. Isso não vai ficar assim. Doutor Heitor pegou os papéis. Fiquem à vontade, mas está tudo correto e assinado. Patrícia pegou a bolsa. Vamos embora. Isso é ridículo. Ela saiu batendo a porta. Mário e Ricardo a seguiram. Sérgio ficou por último. Olhou para Adão, depois para Joana. Não disse nada. Só saiu. A sala ficou vazia. Só Joana, Adão e o doutor Heitor. Joana respirou fundo. Senhor Adão, eu não sei o que dizer. Ele olhou para ela. Não precisa dizer nada, mas eu não posso aceitar isso. Por quê? Porque eu não fiz nada demais. Só dei café. Adão deu um meio sorriso. Você me deu mais que café. Você me deu dignidade.
Joana sentiu as lágrimas chegando. Eu não quero o dinheiro. Eu só queria... Queria o quê? Ela engoliu seco. Saber se o senhor estava bem. Adão olhou para ela. Olhou fundo e, pela primeira vez, sorriu de verdade. Eu estou bem agora. Doutor Heitor colocou os papéis na pasta. Senhorita Joana, tudo será transferido para o seu nome. O senhor Adão vai continuar na casa dele, mas a senhora é a proprietária. Joana balançou a cabeça confusa. Mas, por quê? Adão respondeu. Porque você merece. Porque você foi a única que olhou para mim quando eu não era nada. E isso vale mais que qualquer dinheiro. Joana não conseguiu segurar mais. As lágrimas caíram. Adão se aproximou, colocou a mão no ombro dela. Obrigado pelo café. Todo dia... Ela acenou com a cabeça. Ele virou para o advogado. Doutor Heitor, pode levar ela para casa? Claro. Adão olhou para Joana mais uma vez. Você vai ficar bem. E eu também. Joana queria falar. Queria agradecer. Queria dizer que ele tinha mudado a vida dela. Mas não conseguiu. Só acenou com a cabeça. Adão saiu da sala. Joana ficou ali, parada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Doutor Heitor tocou no braço dela. Vamos. Ela assentiu. Desceram no elevador, entraram no carro. O motorista levou ela de volta para casa. Quando chegou no apartamento, Joana entrou e sentou na cama. Olhou para a bolsa, para a garrafa térmica vazia. Não tinha mais ninguém para dar café, mas de alguma forma, tudo tinha valido a pena. 3 meses se passaram. Joana acordou às 5 da manhã. Não era mais obrigação. Não tinha emprego esperando, mas o corpo já estava acostumado. Levantou. Foi até a cozinha. A cozinha era a mesma. O apartamento era o mesmo. Ela não tinha mudado para a casa de Adão. Não queria. Não parecia certo. O dinheiro da poupança estava guardado. Ela usou um pouco para pagar as contas atrasadas. O resto continuava lá, intocado. Pegou o pote de café, encheu a chaleira, colocou para ferver. Enquanto esperava, olhou pela janela. O sol ainda não tinha nascido. O café passou. O cheiro encheu a cozinha. Ela encheu a garrafa térmica. Pegou o copo plástico. Encheu também. Colocou tudo na bolsa. Saiu. A rua estava vazia, silenciosa, como sempre. Ela caminhou as 2 quadras até a praça. O banco estava vazio. Seu Adão não estava mais ali. Não precisava mais. Mas Joana continuava indo. Sentou no banco, tirou o copo da bolsa, bebeu o café devagar, sozinha. Ficou ali por 10 minutos, olhando para o horizonte, pensando no pai, em Adão, em tudo que tinha acontecido. Quando terminou, guardou o copo e levantou. Estava prestes a sair quando ouviu uma voz atrás dela. Com licença, virou. Era uma mulher, uns 40 anos, roupa simples, olheiras fundas. Desculpa incomodar, disse a mulher, mas você tem um trocado para comida? Joana olhou para ela. A mulher abaixou o olhar. Esquece, desculpa. Ela começou a se afastar. Espera, disse Joana. A mulher parou. Joana abriu a bolsa, tirou a garrafa térmica. Você quer café? A mulher piscou. Café? É, acabei de fazer. Ainda está quente. A mulher hesitou, depois assentiu. Joana pegou o copo, encheu, estendeu. A mulher pegou com as 2 mãos, igual Adão fazia. Bebeu devagar. Fechou os olhos no primeiro gole. Joana sentiu o peito apertar. A mulher terminou. Devolveu o copo. Obrigada, ela sussurrou. De nada. A mulher olhou para ela, nos olhos, por 1 segundo. Depois saiu. Joana ficou parada, olhando ela se afastar. Guardou o copo, respirou fundo e sorriu. Voltou para casa. Quando subiu as escadas, viu Dona Marlene varrendo a calçada. A vizinha parou quando viu Joana. Elas se olharam. Dona Marlene abriu a boca, mas não disse nada. Joana apenas acenou com a cabeça e entrou. Subiu para o apartamento, trancou a porta. Foi até a cozinha, lavou o copo, guardou na bolsa de novo. Sentou na beirada da cama. Pegou o celular. Tinha uma mensagem. Era de Doutor Heitor. Os papéis da casa estão prontos. Pode assinar quando quiser.
Joana olhou para a mensagem, digitou a resposta. Obrigada, vou passar lá na semana que vem. Guardou o celular, deitou na cama, olhou para o teto, pensou em tudo, em como tudo tinha começado e em como tinha terminado. Pensou no pai, em como ele segurava a caneca de café, em como ele fechava os olhos no primeiro gole. Pensou em Adão, em como ele fazia a mesma coisa, e entendeu. Não era sobre o café, nunca foi sobre o café, era sobre ver, sobre parar, sobre olhar alguém nos olhos e dizer sem palavras: você importa. Joana fechou os olhos. E pela primeira vez em meses, dormiu em paz. 2 dias depois, ela passou em frente da loja onde trabalhava. Não entrou, só olhou pela vitrine. Fernanda estava no balcão, organizando roupas. Ela levantou os olhos e viu Joana. Ficaram se olhando por um segundo. Fernanda deu um meio sorriso, acenou. Joana acenou de volta. E seguiu. Não tinha mais raiva, não tinha mais mágoa, só tinha paz. 1 semana depois, Joana foi visitar Adão. Ele morava numa casa simples, não era grande, não era chique, mas era dele. Ela bateu na porta. Adão abriu. Sorriu quando viu ela. Joana. Oi, seu Adão. Entra. Ela entrou. A casa era limpa, organizada. Tinha cheiro de café. Sentaram na sala. Você tá bem? Perguntou ele. Tô. E o senhor? Também. Ficaram em silêncio por um tempo. Não era um silêncio ruim. Era confortável. Adão quebrou o silêncio. Você assinou os papéis? Ainda não. Vou assinar essa semana. Bom. Ele pegou uma caneca de café na mesa. Quer? Quero. Ele levantou. Foi até a cozinha. Voltou com outra caneca. Estendeu para ela. Joana pegou, com as 2 mãos. Bebeu. Fechou os olhos no primeiro gole. Quando abriu, Adão estava olhando para ela. Você lembra do seu pai quando faz isso, né? Ela assentiu. Todo dia. Adão sorriu. Ele ficaria orgulhoso de você. Joana sentiu os olhos arderem. O senhor acha? Tenho certeza. Ficaram ali, bebendo café em silêncio. Quando Joana saiu, já era de tarde. Caminhou de volta para casa, devagar, sem pressa. Passou pela praça. O banco estava vazio, mas ela não sentiu tristeza, sentiu gratidão por tudo, por cada café, por cada olhar, por cada momento. Chegou em casa, subiu as escadas, entrou no apartamento, foi até a cozinha, olhou para o pote de café. Amanhã ela ia acordar cedo de novo, ia fazer café de novo, ia separar um copo de novo e ia procurar alguém que precisasse, porque agora ela entendia. Não era sobre dinheiro, não era sobre reconhecimento, não era sobre nada disso. Era sobre ver as pessoas e ser vista. Joana sorriu, pegou a garrafa térmica, lavou, deixou secar. Amanhã seria um novo dia e ela estaria pronta. No fim, não foi o dinheiro que mudou a vida da Joana. Foi a escolha que ela fez quando ninguém estava olhando. Café é pouco, mas parar é raro. Olhar nos olhos é luxo. Tratar alguém como gente hoje vale mais que qualquer herança. E a verdade é simples. Quem só aparece quando precisa de algo não sabe o que é cuidar. Se essa história te tocou, deixa o like e comenta. Você teria parado pelo seu Adão, mesmo sem esperar nada em troca?